No dia de hoje venho mostrar-vos uma troca de ideias entre André Ventura e a jornalista sobre os cartazes do Chega. Saibam que gravei este vídeo no dia 23 e, portanto, este vídeo ficou já preparado para o 24. Não haverá, assim, conteúdos da atualidade no 24 e 25. Terão alguns cortes de podcast e, portanto, saibam isso. Decidi organizar o canal desta forma e, portanto, vamos assistir desde já este vídeo e aproveito já no início do vídeo para vos desejar um feliz e um santo Natal, que aproveitem com a vossa família. Não são mercados de inverno aleatórios, estamos a falar mesmo de um feriado cristão e, portanto, é importante que se celebre dessa forma e que não se perca esse espírito, que não se tente tornar isto um feriado aleatório, uma coisa sem valor. Isto é muito importante, isto é decisivo nas nossas tradições e eu acho que toda a gente em Portugal o sente como decisivo. E, portanto, vamos ouvir esta troca de ideias. Vou fazer uns comentários breves, não vos maço muito. Hoje é a véspera de Natal, ou seja, será a véspera de Natal quando vocês estiverem a ver este vídeo, portanto não vos vou amassar muito. Vamos apenas ver aqui uma troca de ideias e fazer uns comentários. Tu dizes que os ciganos não estão a cumprir a lei, não têm a cumprir a lei. Mas qual é o cartaz que eu tenho a dizer que diz que está a violar os direitos humanos desta comunidade? Todos têm a cumprir a lei, incluindo o deputado e o candidato. Deixa-me só dizer isto. Eu não sei se estou aqui numa entrevista ou num debate consigo. Se quiser que eu debate consigo. Agora, não há nenhum cartaz que vai encontrar que diga aos ciganos não cumprem a lei. Diga-me lá qual é o cartaz que eu tenho a dizer. Nem sabe o que é que há de dizer, retórica. Não é retórica. Eu acho que não acaba assim como jornalista dizer que sim nem que não, francamente. Acho que isto é papel de jornalista. Mas passar a dizer que sim ou que não. Se o salário, como o meu, é pago pelos contribuintes, não se ria, é pago pelos contribuintes portugueses, não se ria. Porque é pago pelos contribuintes portugueses. Isso significa, sabe o quê? Que deve respeitar a direita e a esquerda. Deve respeitar todos. E não só aqueles de esquerda que gosta. Deve respeitar os outros. Deixa-me lá terminar que agora estou eu a falar. O meu salário, como o seu, é pago pelos contribuintes. Tem que respeitar o segundo maior partido português. Tem que respeitar o candidato que está à frente nas sondagens para ser Presidente da República. Se não gosta, não vota, mas faça o seu trabalho. Isto foi muito feio, francamente. E, aliás, é algo habitual. Eu, no dia de hoje, nem me vou focar tanto na situação dos cartazes. Eu acho que já falei que chego sobre a situação dos cartazes. Eu gostava mais de me centrar no dia de hoje no papel do jornalismo em Portugal e a nível ocidental. No dia de hoje, vemos um conjunto de pessoas com interesses associados à manutenção do sistema que nós conhecemos. E esse sistema tem sido mantido por elites que se governam a si mesmas, muitas vezes com o dinheiro dos contribuintes, e que depois só dão espaço a jornalistas que também preencham os requisitos de militantes. E nós vemos com frequência que os pouquíssimos jornalistas que têm algum mérito reconhecido na praça pública não é o mérito reconhecido pelos prémios que também são atribuídos por esta elite e que são decididos entre as elites quem é que merece ganhar esses prémios verdadeiramente. Agora, quando nós olhamos para o papel do jornalismo, nós sabemos perfeitamente, e aliás, é isso que diz o código deontológico do jornalista. O jornalista deve informar. E eu admito, e sem dúvida nenhuma é essencial, que haja alguma, de certa forma, que o jornalista faça de advogado do diabo. Isto para quê? Para testar a consistência das ideias da pessoa que está a entrevistar ou a pedir declarações. Agora, quando uma jornalista entra de tal maneira hostil com um candidato que, com toda a probabilidade, pelo menos segundo as sondagens, há de ganhar as eleições presidenciais, pelo menos é o que dizem as sondagens, na primeira volta, ou seja, ganhar as eleições não digo, mas ganha a primeira volta e a segunda depois logo se vê, também vai depender quem é que vai à segunda volta com o André Ventura, que já foi mais claro do que é ao dia de hoje, porque o Coutinho de Figueiredo tem tido algum sucesso com a sua campanha e tem subido imenso nas sondagens. E, portanto, dito tudo isto, o jornalista realmente tem o papel de informar, de transmitir a verdade sem os seus sentimentos à mistura. Os sentimentos do jornalista não são relevantes para a prática da sua função. Com isto, eu não digo que um jornalista seja um robô. Eu admito que tenha os seus sentimentos, as suas convicções, as suas emoções. Mas isso não deve transparecer na sua prática jornalística. E com muita frequência isso acontece. André Ventura tem sido um dos protagonistas dos momentos mais macabros que o jornalismo português, genericamente, já teve. E este é um desses momentos. A jornalista quase a gritar com um candidato presidencial. Está ali a dar lições de moral. Primeiro, como se fosse dona da verdade. E segundo, como se as suas opiniões, que estão claras nas perguntas que faz,
tivessem alguma relevância para aquilo que é a prática da sua função. Se a senhora jornalista, em vez de transmitir a verdade, quer começar a dar opiniões, então pode revogar a carteira de jornalista e ir para comentadora. Vai para comentadora e assim nós todos percebemos que o papel desta senhora mudou, porque uma coisa é um jornalista, outra coisa é um comentador. E aliás, olhando para os comentadores deste país e dar só nota disso, que eu acho que é curioso, saíram recentemente 2 notícias que demonstram de forma perfeita o desequilíbrio que existe entre aquilo que é a opinião dos jornalistas e aquilo que é a opinião do resto do país. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia, acho que na CNN, que dava nota de que o André Ventura era o preferido dos portugueses em relação à sua prestação nos debates. Acho que tinha reunido 30% dos votos e já não me lembro das pessoas que estavam a seguir, francamente, portanto nem vou tentar dizer, não vá cometer alguma gafe. Entretanto, já saiu outra notícia, também na CNN, que dava nota de que eles tinham somado as pontuações de todos os comentadores da maior parte dos principais canais, portanto, RTP, SIC Notícias, deram só trabalho de fazer essa soma, e André Ventura estava em último na classificação média. E, portanto, eu pergunto, como é que existe uma disparidade tão grande, e esta disparidade já existe há muitos anos, como é que há uma disparidade tão grande em que o povo português considera que André Ventura está em primeiro? E os comentadores políticos consideram que André Ventura está em último. Como é que há uma disparidade tão grande? A explicação desta disparidade é fácil de perceber. André Ventura é um candidato fora destes círculos de poder. A maior parte dos comentadores faz uma análise enviesada e tem muita dificuldade em dar a vitória a André Ventura, ou sequer a dar-lhe pontuação, boa pontuação, porque às vezes podem não lhe dar vitória. Eu admito que haja debates, até nestas presidenciais, que possam deixar dúvidas. Acho que, por exemplo, o do Coutinho não foi, mas entre António José Seguro e André Ventura eu até admito que haja uma pontuação próxima e que haja pessoas que até possam considerar que António José Seguro, por causa da sua postura e de não se ter descontrolado, possa ter conquistado ali alguns pontos. Admito isso com tranquilidade. Eu próprio dei um empate, sim. Não dei um empate porque eu não fiz o debate de André Ventura com António Filipe, mas teria dado o empate nesse aspecto porque acho que ninguém sobressaiu ali imenso, portanto teria um empate. E portanto, eu acho muito difícil que os comentadores estejam nas televisões portuguesas e tenham opiniões tão distintas da pessoa comum. Como é que 10 milhões de pessoas, ou uma amostra que visa representar esses 10 milhões de pessoas, tem uma opinião tão contrária à maior parte dos jornalistas? E com isto termino, que eu acho que é importante. A jornalista questionava André Ventura sobre a possibilidade de haver ali um preconceito nos cartazes porque estava diretamente implícito que os ciganos não cumpriam a lei. Bom, há uma parte deles que não cumpre, isso é uma evidência. Mas para se falar de racismo ou de preconceito, seja ele de que tipo for, o racismo tem que levar em consideração que não há qualquer crítica objetiva a fazer a uma determinada pessoa que possa ser assinalada através de padrões que não seja a sua raça. Ou seja, nós criticamos uma pessoa não por dados, não por padrões que podemos assistir e observar, mas pela sua raça. Não é o caso. Eu nunca ouvi o André Ventura a criticar um cigano por ser cigano, mas eu já ouvi várias vezes o André Ventura a criticar a comunidade cigana pelo casamento infantil, pelos maus tratos animais, pelos ajustes de contas entre famílias, por viverem à margem da sociedade. E, portanto, isso não é racismo. Uma coisa é criticar padrões, outra coisa é criticar a pessoa pela raça, etnia, nacionalidade, o que quer que seja que tem. E, portanto, acho que não são comparáveis e não devem ser confundidas. E, portanto, termino o vídeo por aqui. Não vos maço mais no dia de hoje. Desejo-vos novamente um feliz e santo Natal, que aproveitem para celebrar o que tem que ser celebrado no dia que vocês estiverem a ver este vídeo e no dia a seguir, que é o nascimento de Jesus Cristo. Celebrem com a vossa família, que é isso que vos une no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Mais uma vez um feliz e santo Natal e um grande abraço. Viva Portugal!